Fala rapaziada, tudo beleza? Quem fala aqui com vocês é o Lendário. O negócio é o seguinte, vamos bater um papo nesse vídeo aqui a respeito desse fenômeno de vendas que se tornou o PlayStation 5 e também com relação aos lucros da divisão PlayStation da Sony. Realmente, com esses números que nós podemos ver no relatório do ano fiscal de 2020 para 2021, são números absurdos e o crescimento é exponencial por parte da Sony. Vale abrir um parêntese aqui, que não é somente a Sony que vem lucrando absurdos nesse ano fiscal não. A Microsoft também lucrou absurdos e a Nintendo também. Então toda a indústria dos games está indo muito bem. O mercado de games está em grande evolução, visto que nós temos uma mudança drástica com relação à forma, à comercialização de games. Quando eu falo games aqui eu estou falando na questão de software, que são os jogos, e também na questão do hardware aí, que são os consoles. Então nós temos aí uma mudança drástica que nós vamos comentar num outro vídeo que também virá hoje aqui no canal, onde nós vamos fazer um balancete, nós vamos tentar entender um pouquinho de como que está funcionando o mercado de games e por que desses lucros absurdos que estão acontecendo na indústria de games. Mas voltando aqui para a Sony, os números são realmente gigantescos. Tô pegando por base aqui o site Tecmundo, mas nós temos aí várias matérias em vários sites falando a respeito disso. Eu vou só ler alguns trechinhos aqui para efeitos de contextualização e nós vamos conversar um pouquinho, debater um pouquinho, sem a questão de fanboys. Sem a questão da guerra de consoles, a console war que só existe no imaginário de caixista fanático e de sonista fanático. Inclusive nós vamos gravar um vídeo falando a respeito desse mundo de Nárnia em que esses caras vivem. E aonde as indústrias estão totalmente longe de se contaminar com essa briguinha que em nada leva e muito pelo contrário, os caras parecem que não entendem nada de mercado de games, de venda, de lucro de uma empresa com a outra, etc, etc. Não entendem nada. A realidade é essa, galera, a realidade é essa. E aí eu vou gravar justamente um vídeo falando somente a respeito disso. Mas voltando aqui, vamos para a matéria, vamos pegar aqui os números porque realmente são impressionantes. A Sony compartilhou nesta quarta-feira, dia 28, o relatório financeiro da empresa para o último trimestre do ano fiscal de 2020, que oficialmente termina em 31 de março de 2021, galera. Terminou em 31 de março de 2021. Junto com as informações financeiras, ela também compartilhou um dado curioso: a quantidade de consoles PlayStation 5 vendidos desde o lançamento. Repare só nesses números astronômicos. De acordo com a marca, desde novembro do ano passado até o final de março de 2021, foram comercializadas 7,8 milhões de unidades do console. Realmente esse número é gigantesco. Gigantesco. Só para efeito de comparação aqui, vamos comparar com o PlayStation 4, só para a gente poder entender essa marca histórica que a Sony atingiu. Olha só, em comparação, o PlayStation 4 chegou ao fim do mesmo ano fiscal já atrás com 5,7 milhões de unidades, ou seja, teve aquele todo ano fiscal de março de um ano, acho que 2013, até março de 2014, ou seja, todo aquele ano fiscal e chegou atrás, como você pode ver aqui, 5,7 milhões de unidades. O PlayStation 5 não teve esse todo ano fiscal, não, ele foi lançado em novembro, nós temos dezembro, janeiro, fevereiro e março. 4 meses. Vamos botar aí, vamos botar 5 meses, né? Nós temos aí mais alguns diazinhos, 5 meses, e eles batem essa marca incrível de 7,8 milhões de unidades. Precisamos abrir um parêntese aqui, pessoal.
Porque estamos vivendo um contexto social, economicamente, mundialmente falando, desfavorável. E outra, a falta de consoles no mercado, a falta também de periféricos também no mercado. Então isso é realmente algo extraordinário. São números que a gente para pensar, se tudo tivesse bem, quais seriam os números que a Sony alcançaria? Quais seriam esses números em vendas reais do PlayStation 5 se nós não estivéssemos nesse contexto atual? É pra gente parar pra pensar. Realmente são números astronômicos. Jamais teve isso na história. Principalmente da Sony. O PlayStation 5 se tornou o console mais bem sucedido nos Estados Unidos. E aí fica muita gente questionando Jim Ryan com relação às políticas que vem tomando, etc, etc. Inclusive gravei um vídeo falando que muitas coisas estão acontecendo nessa mudança porque a Microsoft vem pressionando a Sony. Porque os números da Microsoft também são astronômicos. Para fazer um efeito de comparação. Então nós precisamos ver o todo do que está acontecendo no mercado. A Sony vai muito bem. Esses números aí são realmente para provar para todo mundo, aquele que diz que tá falindo, que tá tomando uma política errada. Eu já falei várias vezes aqui no canal, tem vídeos onde eu falo que as políticas que a Sony vem adotando são as políticas corretas para a Sony, para os acionistas da empresa, para o bem da empresa e principalmente para alavancar o PlayStation 5. Os números estão aí para provar isso. E aí ficam criando crise, eu já falei a respeito disso. Ficam criando crise em cima da Sony. Não há uma crise instalada em si, o que há é uma pressão por parte da Microsoft. E a Sony está atenta a isso. A Sony está atenta às mudanças que vêm acontecendo no mercado. Tá certo que ela pode estar atrás na questão de jogos em nuvem, na questão do Game Pass. Sim, isso é notório, mas isso não quer dizer que a empresa vá mal, eu já falei isso aqui. E os números estão aí para comprovar tudo isso que nós vemos falando aqui no canal. E não é somente o PlayStation 5 que vai muito bem não. O PlayStation 4 é um outro fenômeno também de vendas, não somente de hardware, mas também em questão de software. O PlayStation 5 se tornou o console que mais vendeu jogos no mundo, passando o PlayStation 2, que já era um fenômeno absoluto. Então a Sony vai muito bem. E aí fica esse pessoal criando crise onde não há crise. Mas voltando aqui aos números, no geral a divisão de serviços, de jogos e de rede, a Sony apresentou um crescimento de 32% em relação ao ano fiscal anterior, com uma receita de 24,6 bilhões e lucro operacional de 3,17 bilhões. Ou seja, nós temos uma empresa que lucrou 3,17 bilhões de dólares em um ano fiscal. Só para efeito de comparação aqui, para aqueles que... Eu sei que os sonistas que estão vendo aí, e os fanáticos vão dizer, olha só o lucro exacerbado, a Microsoft não consegue chegar. Peraí, eu vou mostrar para você aqui. Só para você ter noção, a Microsoft, o Xbox faturou 3,5 bilhões no primeiro trimestre de 2021. Por que eu fiz essa comparação? Para mostrar que toda a indústria, toda a cadeia que envolve os games vão bem. Independentemente de comparação de fanboys, fanáticos de Microsoft, de Sony e de Nintendo. As empresas vão muito bem. Como eu falei, existe um mundo de Nárnia na cabeça de cada fanático, tanto caixista como sonista ou nintendista. É o mundo de Nárnia que esses caras vivem. E tá aí a prova
que a Sony vai muito bem, muito bem. Desbancando recordes, vendendo muito. E aí, como eu falei, eu vou repetir aqui. Fica justamente o questionamento. Se nós estivéssemos numa situação normal, o quanto que o PlayStation 5 teria vendido? É para se pensar, pra analisar, porque, como eu falei, faltam consoles no mercado. Isso aí nós sabemos. Há uma falta de abastecimento, de matéria-prima também, para as empresas poderem justamente montar os consoles e entregar para os comerciantes. Então nós temos aí realmente aí um fator adverso acontecendo na indústria dos games, mas a Sony vai muito bem, a Nintendo vai muito bem e a Microsoft vai muito bem, galera. Então é isso que importa, uma indústria dos games saudável, e a Sony está aí para mostrar que está indo muito bem com esses números fantásticos que o PlayStation 5 vem apresentando, galera. Realmente são números que deixam qualquer um de queixo caído, cara. Qualquer um de queixo caído. Realmente impressionante essas metas que a Sony vem alcançando ultimamente no mercado de games. Agora eu quero ouvir a sua opinião com relação a esses números estratosféricos com relação às vendas do PlayStation 5. E olha que falta console no mercado, hein? Então deixa aí a sua opinião nos comentários desse vídeo. Afinal de contas, ela é muito importante para o enriquecimento do debate aqui no nosso canal. Mas vale ressaltar, um debate qualificado e sem fanatismo, porque é isso que importa para que a gente possa crescer e amadurecer e entender como que funciona o mercado de games. Deixa aí a sua opinião, afinal de contas ela é muito importante, beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, mas antes de encerrar, eu quero te fazer um convite para apertar esse botãozinho vermelho aqui para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações e se tornar assim um verdadeiro lendário do mundo dos games. Também quero aproveitar essa oportunidade e te pedir para atacar aquele belo dedão no like, compartilhar esse vídeo com a galera, que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. Eu vou ficando por aqui, como dizia um célebre professor lá dos anos 90, é VaptVupt. Já já estaremos de volta com muito mais pra vocês. Fui, galera, até a próxima. Valeu!